quem é a população, qual é a população que vai mais sofrer com essa chuva? Claro, vai afetar todo mundo de certa maneira, mas acho que quem vai sofrer mais é aquela população que vive nas áreas periféricas, nas encostas, que estão ameaçados com deslizamentos. Poxa, acho que a gente tem visto também um aumento nas notícias, né? Acho que nos últimos anos aí também, nessas épocas, como eu comentei, final de ano, começo de ano, deslizamentos terríveis. Rio de Janeiro sofreu alguns, né, nos últimos anos aí, terríveis, e que viraram notícias. Então, acho que eu estou só trazendo isso porque eu acho que é uma maneira das pessoas tentarem, de alguma maneira, de algum modo, ter isso na memória, na mente, né, ter esses momentos na mente, que foram recentes, né, assim, acho que tá fresco ainda essas imagens, né, das pessoas sendo resgatadas, dos deslizamentos, e isso pode, na época, ou até hoje, para as pessoas talvez não pareça, mas isso é consequência das mudanças climáticas. Não que não acontecesse antes, né? Isso sempre aconteceu, né? E cada vez mais a gente tem uma população que é empurrada para essas regiões, é empurrada para essas áreas periféricas e, né, por consequência, muitas vezes perigosas, por serem próximas a encostas e regiões que não são adequadas a uma habitação segura, mas a gente tem tido isso com cada vez mais frequência, então acho que vale a gente ter esse olhar, né? Lembrar quem são as pessoas que vão acabar sendo afetadas. Mesma coisa que você falou, períodos de estiagem, de seca, né? Quando a gente pensa que o Brasil é um país que tem uma agricultura familiar, uma agricultura local muito forte, né? Que a produção, a alimentação do Brasil, em muitos casos, ela vem dessa agricultura, mas você tem produtores sofrendo com esses períodos de seca, de estiagem, e que aí muitas vezes a solução para essas pessoas que estão tendo o seu sustento ameaçado é fazer o quê? É, de repente, se mudar para uma metrópole, para uma grande cidade, e buscar uma alternativa de renda, uma outra alternativa de subsistência. E aí, cara, a gente começa a entrar em problemas sociais, em questão de falta de moradia, enfim, a gente começa, como se falou, é uma cadeia de eventos, né, no planeta e que afeta a sociedade, que gera uma outra cadeia de eventos que vão, né, e aí a desigualdade muito presente na nossa sociedade, principalmente, né, acho que de forma geral no mundo, né, acho que isso não é só aqui, né, acho que isso vale para o mundo inteiro. As populações que estão já sofrendo e que vão sofrer são as populações mais pobres, que é como tem acontecido, na verdade, que enquanto a gente conversava sobre essa pauta, a gente falou muito relaciona muito com a realidade atual da questão do coronavírus, da pandemia, e é uma população que também está sofrendo. Quando a gente vê o maior número de vítimas, o maior número de casos e óbitos, acaba sendo também da população mais pobre, a população que tem menos acesso à saúde, que é obrigada, que não pode, não tem o privilégio de ficar em casa, né, e trabalhar de casa com segurança, e que está no transporte público. Então, acho que é uma ressalva importante da gente fazer, né, um olhar importante da gente ter, que essas mudanças climáticas às vezes não estão nos afetando ainda diretamente, ou pelo menos a gente ainda não conseguiu sentir na pele, mas pode ter certeza que tem muita gente já sentindo, né, e apesar da gente não associar isso diretamente. Dois pontos que eu queria comentar, Luiz, a partir do que você falou, que eu acho que é fundamental para quem está acompanhando, o que é muito bacana que você colocou. Populações mais vulneráveis, é só a gente imaginar todo esse cenário que a gente desenhou aqui, essa cadeia de eventos, incidindo sobre pessoas muito vulneráveis e populações pouco vulneráveis. Não é isso? As populações muito vulneráveis, elas vão ter muito menos capacidade de se adaptar às mudanças climáticas. Muitas vezes, nenhuma capacidade, ou baixíssima capacidade, de fazer o que o pessoal chama de adaptação às mudanças climáticas. Populações menos vulneráveis vão ter possibilidade de se adaptar às mudanças climáticas. E a gente usa o termo populações mais vulneráveis e menos vulneráveis. Dentro do bojo dessa questão de vulneráveis, existe a questão socioeconômica, econômica, não é só isso, existe uma questão geográfica também, mas a questão econômica, ela é aguda, a gente sabe disso, né? O poder do investimento aí é grande parte do que a gente diz conseguirão se adaptar às mudanças climáticas adequadamente. E aí a gente pode derivar dessa análise a ideia dos países pobres, países ricos, né? Estava lendo hoje, Luiz, uma coisa interessante, que são os planos de Miami para se adaptar às mudanças climáticas. O que é interessante perceber para o pessoal que tem interesse nesse assunto, perceber como as cidades situadas nas zonas costeiras
todas já desenharam seus planos de adaptação à mudança climática, estão pensando nisso, estão estruturando a sua cidade para lidar com as mudanças climáticas por conta do aumento do nível do mar. Então já essas cidades já estão se preparando, né? Essas cidades situadas na zona costeira. Miami é interessante porque quando você vai ver o plano de adaptação, Luiz, às mudanças climáticas, levantar as avenidas, levantar empreendimentos, residências, levantar mesmo. Eles têm lá um investimento que está girando aí em bilhões de dólares, e grande parte da solução vai ser pegar avenidas, ruas, residências, está lá no plano de adaptação, e levantar essas avenidas, levantar essas residências. Isso é a capacidade de se adaptar às mudanças climáticas, né? E tem a ver também com o poder econômico. Para quem quiser ver o exemplo contrário, de dificuldade de se adaptar às mudanças climáticas, procurem o caso das Ilhas Marshall, no Sudeste Asiático, no sul do Pacífico ali, uma situação bastante aguda de uma população e um país com pouco recurso para se adaptar. País insular, não é? Então você tem uma altitude máxima muito restrita, então a elevação do nível do mar está causando um grande estrago, eles têm baixíssima capacidade de se adaptar a essa mudança. Então é o exemplo extremo. Quem quiser entender o que é a capacidade de se adaptar à mudança climática, dá uma pesquisada e vai ver qual é o plano de Miami para se adaptar às mudanças climáticas. E procura o caso das Ilhas Marshall, no sul do Pacífico, qual a capacidade que eles têm de se adaptar às mudanças climáticas. Eles estão sempre nos acordos do clima lá, brigando por propostas que possam resgatar mais os países mais pobres e mais afetados, né? E a gente pode pensar aqui agora na questão da moralidade global, não é? Quanto será que as Ilhas Marshall contribuíram em termos de emissão de gás do efeito estufa?